aos irmãos que nos acompanham aí pela live, pelo Facebook, a Igreja Interativa, que nos dá a honra da audiência todos os domingos, diretamente aqui de Fortaleza, a igreja que se reúne em Fortaleza, né, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, sem muitos arrodeios, sem muitas delongas, vamos ao tema desta noite, vamos à palavra de hoje. O tema é meio que impactante, né? Para alguns já é notório, para alguns já é conhecido esse tema, já foi dissertado por alguns pregadores da graça, mas nós aqui em Fortaleza estamos também falando da escatologia consumada, falando de temas intrigantes, de temas que mexem com a teologia que está estabelecida aí fora pelo sistema religioso. Então o tema de hoje é: Jesus está voltando ou ele já veio? Macisa? Jesus está voltando ou ele já veio, irmão Moisés? Boa pergunta, né? É isso que nós iremos ver hoje, né? Que na verdade a Bíblia diz sobre essa parousia da segunda vinda do Messias. O que na verdade diz as Escrituras sobre isso? Porque de fato e de verdade, há exatamente há 35 anos que eu tenho vivido de existência, que eu venho escutando reiteradas vezes por os religiosos, pelas pessoas, que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, né? Cada troca de presidente, a cada troca de papa, as pessoas ficam naquela falsa expectativa de uma segunda vinda do Messias. Quando troca-se o presidente, será que esse daí vai ser o homem que irá governar o planeta Terra, né, Jacqueline? Será que esse daí é o anticristo que estava para vir? Será que esse papa aí, é o anticristo? Já ouviu isso, irmão? Uma luz, né? Muitas vezes as pessoas ficam argumentando: Jesus agora vem. Aí houve um terremoto lá no Haiti. Opa, sinal que Jesus está voltando. Opa, tem uma praga que está vindo aí, chamado coronavírus. Isso é um sinal que Jesus está voltando. Aí fica aquela pergunta que não quer calar: será? É isso que nós iremos ver à luz das Escrituras hoje, nesta noite. Amém? Então eu convido você que aqui está, você que está me acompanhando aí pela internet, se você está com Bíblia, se você não está com Bíblia, anote. Se você não pode anotar, escute, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 24 é o texto base da mensagem que iremos dissertar. Começamos domingo retrasado a falar sobre esse assunto, falando sobre a escatologia consumada, né? Falando um pouco sobre escatologia, falando sobre algumas diretrizes sobre a segunda vinda do Messias, sobre alguns sinais. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, domingo passado agora nós tivemos aqui o nosso irmão pregador da graça, irmão Chagas Bezerra, que também falou sobre essa parousia, sobre Mateus 24, sobre alguns assuntos referentes à segunda vinda do Messias. Ele foi mais ousado e disse: Jesus já voltou e você foi enganado. Esse foi o tema que nosso irmão trouxe no domingo passado, e eu quero nesta noite, ainda dentro deste, eu tenho certeza que vai ser vários cultos, porque por incrível que pareça, aqui nesse Mateus 24, irmão Moisés, aqui nesse texto, eu tenho certeza que vai dar várias pregações, porque tem muitas coisas que precisam ser pregadas, tem muitos detalhes. Se a gente começar a escavar, a gente extrai muita coisa. E hoje nós vamos falar de Mateus 24 e vamos praticamente abordar um detalhe do Mateus 24. Logo eu tenho em seguida, eu acredito que vai vir muitos outros temas também falando sobre essa parousia da segunda vinda do Cristo. Então Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou-se dele os seus discípulos em particular, e lhe perguntaram, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, depois que os discípulos, se você ler no Mateus capítulo 24, versículo 1, estava Jesus lá em frente, né, no templo de Jerusalém, tendo Jesus saído do templo, na verdade,
quando aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções. Mostraram as construções do templo. Olha, Senhor, que pedra, que isso, que aquilo outro. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles ficaram assim meio que intrigados com aquela situação. E quando chega aqui no capítulo 24, versículo 3, mais uma vez eles chegam para Jesus em particular e dizem: olha, Senhor, dizem quando sucederão estas coisas. Que coisa? A destruição do templo, a consumação dos séculos. E ele vai dizer mais: dizem quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então vejam que foi feito duas perguntas, irmã Cícera. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí Jesus vai responder a eles, dizendo, versículo 4: e ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus disse: olha, vede que ninguém vos engane. Olhe para mim para você entender. A quem Jesus estava se dirigindo? A quem Jesus estava se dirigindo, Jaqueline? Aos seus discípulos. Vede que ninguém vos engane. Ninguém vos engane quem? Será que era a igreja que aqui está reunida em Fortaleza hoje? Não. Jesus estava se dirigindo a ele: olha, vem cá. Vede que ninguém vos engane. Vos engane a quem? A eles, aos discípulos que estavam perguntando. Viu como quando você começa a fazer essa interpretação, quando você começa a fazer os 4 Qs da exegese, né? É uma palavra até difícil de pronunciar. Quando você começa a dizer assim, olha, para quem, a quem, o que estava falando e para quê, né? A gente começa a fazer essas perguntas, então começa a vir aquela luzinha na nossa mente. Olha, quem estava fazendo a pergunta era os seus discípulos, não era a igreja aqui de Fortaleza que estava fazendo essa pergunta. Não era nós que estávamos dizendo: Senhor, quando é que vai vir um sinal? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Não, quem fez a pergunta foi o discípulo. E Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Vos engane quem? Nós ou eles? Eles. Amém? Está claro ou não está claro? Versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus disse que eles iriam ouvir falar de rumores de guerra, mas ainda não era o fim. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está vendo por que quando acontece um terremoto nos dias de hoje, lá na Índia, lá na Tailândia, enfim, as pessoas dizem: está vendo? Isso é um sinal, Jesus está vindo, Jesus está voltando, baseado que Jesus falou que se levantaria nação contra nação. Está vendo, irmão, essas guerras das facções? Isso é coisa, estava previsto lá na palavra que iria acontecer guerra, que ia acontecer discórdia, reino contra reino, né? De um lado é o não sei o que, do outro lado é não sei o que, mas haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, versículo 8: porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Então sereis atribulados. Mais uma vez, irmã Marlúcia, sereis quem? Nós ou eles? Eles. Jesus estava falando, não era com eles? Então essa palavra não se aplica a mim. Essa palavra não se aplica à igreja aqui reunida em Fortaleza. Essa palavra não se aplica a você que está me ouvindo aí pela live. Então sereis quem? Eles ou nós? Eles. Jesus estava respondendo para ele, Moisés. Amém? Olha, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Vos matarão. Será que teve algum discípulo de Jesus que foi morto por causa do Evangelho? Muitos. Será que teve algum apóstolo que perdeu a cabeça por causa do Evangelho?
muitos, inclusive Paulo foi decapitado em Roma, Pedro foi morto de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor. Então, muitos que foram atribulados por causa desse nome do Evangelho aqui, era esse muitos aqui que fez a pergunta, ou a quem Jesus estava se dirigindo, era aquela geração. Amém? Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa questão de falso profeta, muitas pessoas imaginam que é algo novo, né, irmão Moisés? As pessoas imaginam que, porque temos lá na televisão dizendo, meu amigo e minha amiga, você que está sofrendo, pare de sofrer. Venha nessa sexta-feira para a campanha do mel. Traga o seu marido de volta, a gente vai dar um mel abençoado, ele vai ficar com açúcar. Então, as pessoas imaginam, porque nos dias de hoje existem muitos falsos profetas, homens, né, cheios de heresia, cheios de engano, cheios de artimanhas, sabe? Aí as pessoas imaginam que, quando Jesus disse que viria muito falso profeta, está se referindo a esses caras. Mas na verdade, esse negócio de falso profeta, irmã Cissa, não é uma coisa nova, é uma coisa de antigo, sabe? No tempo de Moisés já existia falso profeta. Você vê que quando Deus chama Moisés, né, de Arão, e aí Moisés vai diante do faraó, mostrar o sinal que joga lá o cajado, e o cajado se transforma em uma serpente. O falso profeta do lado disse, eu também faço isso aí, pegou e fez, Pedro fez, certo? Então esse negócio de falso profeta não é algo novo, é algo desde o nosso antepassado, desde dos pais da igreja. Continuando a leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Imagine, meu irmão, os irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham, a igreja primitiva estava vivendo um momento de perseguição, estava se estabelecendo o reino do Messias, estava se anunciando o reino do Cristo, certo? E até então a religião predominante da época era Moisés. E aí de repente chega alguém se intitulando Messias, de repente chega algum discípulo anunciando a Cristo. De repente chega alguns dizendo que o fim da lei é Cristo, não devemos mais se submeter a Moisés, agora nós temos que seguir a Cristo. Então isso causou um impacto naquela sociedade, causou um alvoroço, e muitos foram perseguidos, muitos foram escarnecidos, muitos foram judiados, muitos foram maltratados por causa do Evangelho, porque o Evangelho era algo novo para eles, o Evangelho era novidade, Cristo era novo para eles. Quem está entendendo, diga amém. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então, naquele momento de perseguição, naquele momento de iniquidade muito grande, de perseguição ao Evangelho, muitos se esfriaram na fé, muitos retrocederam, muitos ficaram com medo, porque o Império Romano, porque o império da religião, que era Moisés, era muito grande, era predominante, e muitos retrocederam, muitos ficaram com medo, muitos foram, quando viram muita gente perdendo a cabeça, muitos recuaram na fé. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou. Ou seja, a Bíblia diz, é por isso que lá em 1 João vai dizer que no perfeito amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, muitos estavam com medo, muitos ficaram amedrontados, porque a lei era severa demais. Amém, irmãos? Mas vamos continuar. Versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E hoje, nessa noite, eu quero me deter sobre esse texto, esse pequeno texto. E será pregado este evangelho do reino por todas as nações, por todo o mundo, então virá o fim. Muitas pessoas imaginam, irmã Marúcia, quando a Bíblia fala de fim, está se referindo ao fim do mundo. Quando a Bíblia fala de fim, eles imaginam que é o fim do cosmos. Não é. Na verdade, esse fim aqui é o fim de uma era, o fim de um pacto.
estava se findando o pacto da lei, o pacto de condenação, de morte, e estava se estabelecendo uma nova era, um novo pacto, a graça de Deus. Amém, amados? Vamos ver isso. Então, primeira grande evidência, foi perguntado a Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eu li aqui do capítulo 3, capítulo 24, versículo 3 até o 14, algumas coisas, algumas premissas que antecederiam a segunda vinda do Cristo. Haveria terremoto, haveria fome, eles seriam atribulados, eles, não nós, por causa do nome. Muitos iriam morrer por causa do nome. Muitos deles o amor ia esfriar. No versículo 14 ele vai dizer: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E é sobre essa evidência que eu quero me deter nesta noite. Então será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, a testemunho a todas as nações, então virá o fim. Primeiro, o que é o evangelho do reino? O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino nada mais é que o evangelho do rei. O rei estava chegando. O reino estava sendo anunciado através de quem? De João Batista, de Jesus, dos discípulos. Então, estava sendo anunciado o reino de Deus. O rei se fez carne. Diz a Bíblia que o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre eles, cheio de graça e de verdade. Então o rei estava na terra, estabelecendo o seu reinado. Quem está entendendo, diga amém. Então o rei veio e estava estabelecendo o seu reino. Então a mensagem, o evangelho do reino, nada mais é que o evangelho da graça. Era o evangelho do Cristo que estava sendo anunciado. Era a boa notícia. Olha, a lei era o ministério de condenação e de morte. O evangelho do reino nada mais é do que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 17, que diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então ali estava sendo anunciado o reinado de Cristo. Estava sendo anunciado que o rei estava estabelecendo o seu reino. Amém? Então fica notório que esse rei era o Senhor Jesus Cristo, e que o seu reino estava sendo anunciado através dele mesmo, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos, dos seus discípulos. O evangelho do reino também pode ser entendido do evangelho da graça. Amém? Primeira grande evidência da segunda vinda do Messias: era necessário que o evangelho do reino fosse pregado por todo o mundo. Era necessário que o evangelho do reino fosse anunciado. Depois que esse evangelho fosse anunciado, depois que esse evangelho fosse pregado em todas as nações, viria o fim. Como eu disse, vale ressaltar que o fim não é o fim do mundo, não é o fim do cosmos, é o fim de uma era, é o fim de um pacto. A pergunta é: será que o evangelho foi anunciado por todo mundo, irmão Moisés? Será que o evangelho foi anunciado? Ou será que ainda temos que anunciar o evangelho por todo mundo? Ainda fazemos isso, porque a Bíblia diz que é papel da igreja anunciar a multiforme sabedoria de Deus. Mas este evangelho aqui do reino foi anunciado por eles no primeiro século. É isso que nós vamos ver nessa noite, amém? O evangelho do reino tinha de ser pregado para logo em seguida vir o fim de uma era. Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus 3, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Olha o que diz a palavra. Naqueles dias, que dias? Os dias de Jesus, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia:
Olha o que é que João Batista dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista nada mais era do que aquele que vinha anunciando a chegada do Messias, ou seja, Jesus estava aqui vindo, né? Ou já tinha nascido, e logo logo ele iria se manifestar. Mas antes que Jesus fosse manifesto, era necessário que ele fosse anunciado por alguém. E esse alguém que anunciou Jesus foi João Batista. E João Batista dizia: arrependei-vos, porque até vós está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz mais a palavra de Deus. Mateus 4, 17, amém? Diz assim a palavra: daí por diante, passou Jesus, aqui já era Jesus, a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, olhe para mim para você entender. Jesus disse que uma das coisas que era necessário, que ia anteceder a sua segunda vinda e a consumação dos séculos, meu filho, Jesus disse que uma das coisas que antecederia a sua segunda vinda é que o Evangelho teria de ser anunciado. E eu estou mostrando para você nessa noite, com base nas Escrituras, que o Evangelho foi anunciado por João Batista, por Jesus e pelos seus discípulos. Amém? Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus disse: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz a palavra. Aqui Jesus vai ensinar para os seus discípulos a oração, né? Como se deve orar. E aí Jesus vai dizer para eles: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. Por que Jesus disse venha o teu reino? Porque o reino ainda não tinha vindo, o reino ainda não tinha sido estabelecido. Por isso que Jesus disse: quando você orar, você diga venha o teu reino. E algumas pessoas, irmã Malu, você pensa que hoje ainda se deve estar orando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, como se o reino ainda não estivesse vindo, como se o reino já estivesse reinando em nós. Então essa oração é um modelo de oração para eles, não serve de modelo de oração para nós. É até muito bonito você falar Pai nosso que está no céu, tal. Isso é muito bonito, isso é muito religioso, uma oração religiosa, mas isso não é para nós, porque o Pai que está no céu também está em nós, porque deu de presente: Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. O reino já veio. É uma música do Davi Sassi, né? Venha o teu reino. Muito bonita a música, mas a gente não pode cantar mais venha o teu reino. Já veio o teu reino. O reino, ou o rei, já está reinando com a sua igreja. Ele disse que ele é o cabeça da igreja e está reinando com o seu povo. Então, o reino já foi estabelecido. Amém ou não amém? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus ensinou a orar para que o seu reino viesse. Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Olha o que diz mais a palavra. A estes 12. Aqui Jesus fez uma escolha dos seus 12 apóstolos. E diz a palavra que a estes 12 enviou-los Jesus dando as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que os seguis, pregai que está próximo o reino dos... O reino estava sendo pregado ou não estava? O reino estava sendo anunciado ou não estava? A Bíblia diz que estava.
Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas 6, 20. Vou ver se a garganta aguenta, porque minha garganta está uma vez. Minha água está gelada demais. Lucas 6, versículo 20. Amém? Então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Em Lucas 12, versículo 32. Lucas 12, capítulo 12, versículo 32. Diz mais a palavra de Deus: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O Pai se agradou em dar o seu reino. O que é que estava sendo anunciado? O reino de Deus. Amém? Em Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, 20 diz mais a palavra de Deus: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus começou a pregar tanto sobre o reino que eles ficaram incomodados com aquilo e disseram: ó Senhor, quando é que vai vir esse reino? Quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não veio ou não vem o reino de Deus com visível aparência. Ei, não veio o reino de Deus com visível aparência, irmã Marluce. O reino de Deus não é físico. Eu não posso ver, eu não posso pegar porque ele não é palpável. Não se vê com visível aparência, porque nem o dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E Paulo, quando ele escreve os Romanos capítulo 14, versículo 17, ele vai mais além e diz: olha, irmãos, o reino de Deus não é comida. Então, o reino de Deus não é pão com suco. O reino de Deus não é hóstia consagrada. O reino de Deus não é fita ungida. Não é óleo ungido. O reino de Deus não é essas coisas. Porque o reino de Deus não se vê. O reino de Deus não é palpável, não é concreto. O reino de Deus está dentro de nós. Aí Paulo disse: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve a Deus em justiça, em paz e com a alegria do Espírito Santo é agradável tanto a Deus como aos homens. É ou não é? Quando a pessoa é justa, quando você faz justiça, quando você é uma pessoa que não comete injustiça, as pessoas começam a lhe amar também, é ou não é? Então você está sendo tanto agradável a Deus, como agradável à sociedade, como agradável aos homens. Então o reino de Deus é isso, é a prática da justiça, é a prática da palavra. Porque não adianta nada você pregar e não viver a palavra. É aquela velha palavra que eu tenho dito reiteradas vezes: não pode haver um abismo entre a ortodoxia e a ortopraxia. Não pode haver um abismo entre aquilo que eu falo, entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. Amém? Lucas 17, 20 que eu li, foi? Vamos para João capítulo 3, versículo 3. João 3, 3. João 3,3 é aquele velho texto de Nicodemos, né? Para quem não conhece, para quem não sabe quem era Nicodemos, era um fariseu, né? Um homem muito reconhecido na sua época. Diz que era um dos principais dos judeus. E ele foi ter de noite com Jesus e fez uma pergunta, né? E aí Jesus respondeu para ele no capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, primeiro Jesus disse: olha, o reino de Deus não se vê com visível aparência, porque o reino está dentro de você.
Paulo disse que o reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Porque o reino é a justiça de Deus, não é a justiça do homem. A Bíblia diz que Deus imputou em nós a sua justiça. Por isso Ele nos tornou justo. E só quem é nascido de novo para conseguir entender esse mistério dos Espíritos. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Amém? Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, naquela época, Jesus já falara para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E esse novo nascimento, ele aconteceu quando Jesus lá na cruz nos imputou a vida. O primeiro homem, Adão, nos matou. O segundo Adão veio para nos dar vida. E a vida foi imputada em nós. E essa vida, ela vem à tona quando nós ouvimos a palavra do Espírito do Pai. A Bíblia diz que depois que nós ouvimos a palavra do Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, tendo crido no Evangelho, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, a fé que já está em nós, que foi imputada por graça, ela vem à tona. Amém? E aí, essa vida de Cristo passa a ser manifestada na nossa vida. Em João capítulo 18, versículo 36. João 18, 36 diz mais a palavra do Senhor. Amém? João capítulo 18, versículo 36. Olha o que Jesus diz mais a respeito do reino de Deus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então o reino de Deus não é daqui. E se não é daqui, é da onde? É do céu. Amém? Por isso que nós estamos aqui reinando com Cristo. E esse reinado não é um reinado físico, é um reinado espiritual. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem em espírito de verdade. É aí que os religiosos não entendem. Acham que vai vir um reino milenar, literalmente, onde Cristo vai reinar com a sua igreja, literalmente. E não é assim. O reino é espiritual. Nós estamos reinando sobre o pecado, estamos reinando sobre a morte, estamos reinando sobre o suposto diabo. Isso é o reinado de Cristo, o reinado espiritual. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos prosseguir. Em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: escrevi primeiramente a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começara a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, e falando das Escrituras, ou falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha, mais uma vez eu pergunto: o que era necessário para que Jesus voltasse? Para que o reino, ou para que o Filho do Homem viesse, para que a consumação do século acontecesse? Era necessário que o reino de Deus fosse pregado por todas as nações. Amém? Por todo o mundo. Eu estou mostrando para você que essa mensagem do reino foi anunciada por todo o mundo. E quando eu falo todo mundo, não estou falando de todo o globo terrestre, não estou falando de todo o cosmos, mas de todo o mundo até então habitado, e principalmente o povo de Israel. Porque a mensagem do Cristo foi exatamente para o povo de Israel. Amém? Atos capítulo 14, versículo 21.
Atos capítulo 14, versículo 21. Então o Evangelho ele foi anunciado primeiramente por João Batista, este é o Evangelho do reino de Deus, do reino dos céus. Depois foi anunciado por Jesus, o próprio Jesus, logo em seguida pelos seus discípulos e depois pelo apóstolo Paulo, como nascido fora de tempo, como ele mesmo diz. Atos capítulo 14, versículo 21 diz a palavra de Deus: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo estava falando que era por meio de muitas tribulações que importava a eles entrar no reino de Deus. Interessante, né? Porque aqui Cristo já tinha ido à cruz, Cristo já havia ressuscitado, mas Paulo estava falando que era necessário, por meio de muitas tribulações, entrar no reino, porque o reino até então ainda não tinha sido estabelecido por completo. Mesmo Cristo tendo sido ressuscitado, mesmo ele tendo dito assim: olha, agora me foi dado todo o poder nos céus e na terra, mas ainda o reino não tinha sido ainda completo, não tinha sido estabelecido por completo, porque ainda existiam algumas coisas da lei que estavam de pé, tipo o templo lá em Jerusalém, o ministério levítico, o sacerdócio levítico ainda existia. Então o reino de Deus, o reino do Cristo ainda não tinha sido implantado por completo. Era necessário que algumas coisas acontecessem, e esse reino só foi estabelecido por completo quando Jesus retornou na sua segunda vinda por volta do ano 70. Amém? Quando o tempo foi o chão, quando o século se consumou, quando os céus e a terra passou, aí sim o reino foi estabelecido e está sendo estabelecido nas nossas mentes dia após dia. Amém? Nós vamos continuar. Então, Jesus falou sobre o reino, João Batista falou sobre o reino, os discípulos falaram sobre o reino. Atos capítulo 19, versículo 8. Vamos ver Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Paulo frequentou o quê? A sinagoga. Sinagoga é coisa de judeu. Frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo ia na sinagoga, não era para falar de Moisés. Paulo ia na sinagoga com a intenção de abrir, de libertar a mente dos religiosos. Ele ia lá pregar a respeito do reino, anunciar o reino do Cristo. É tanto que lá em Romanos capítulo 10, Paulo disse: olha, eles têm zelo por Deus. Eles quem? Judeus. Têm zelo por Deus, não por entendimento. Quando ele se converteu ao Senhor, o véu é retirado. Eles não entenderam que a justiça não é a justiça própria, é a justiça mediante o Evangelho. Por isso que Paulo ia lá na sinagoga ensinar o Evangelho para eles. Embora depois de várias tentativas de ele levar o Evangelho para os judeus, sem ter muito êxito, ele se volta para o seu ministério, para o seu povo, que eram os gentios. Amém? Atos capítulo 20, versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na verdade: porém nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, portanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o que, irmãos? Pregando o reino. E todos vós, cujo meio passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais meu rosto. Por que Paulo disse que ele não ia ver mais o seu rosto? Porque o Paulinho ia morrer lá em Roma.
ia ser decapitado, ele já estava prevendo o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia mexer, né, com um ninho de cobras. Ele ia mexer com um ninho de cobras, com a religião do povo, ia mexer com a fé alheia. E a consequência disso ele sabia que era a morte. Quem está entendendo? Diga amém. Então ele disse: olha, agora eu sei que todo vós, e por meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Que ousadia desse homem, que intrepidez, né? Que fé ao ponto de dizer: eu estou pronto para morrer por causa do nome de Jesus. Será que hoje alguém estaria escrevendo a metade, né, desta fé abnegada que Paulo teve, ao ponto de dizer: eu estou indo lá, ó, e vocês não vão mais ver o meu rosto? Ou seja, ele sabia que ia morrer, né, irmã Lúcia? Hoje as pessoas levam o nome de Jesus por qualquer coisa, trocam o nome de Jesus por um prato de lentilhas, né? E ele disse: olha, eu estou pronto para morrer por causa do nome de Jesus. E algumas passagens ele vai dizer assim: eu quero estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Em outras passagens ele diz assim: olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Às vezes as pessoas ficam com desespero quando parte alguém. A gente sente porque é da família, né? A gente que perde alguém porque a gente, no fundo, a gente queria assim para nós. Principalmente, né? Mãe, avó, pai, tio. A gente não queria eternizar o resto da vida. Mas não é como a gente quer. Na verdade, a nossa carne queria, né, viver até eternamente. Mas o que Deus preparou para nós é incomparavelmente melhor. Paulo disse que lá é incomparavelmente melhor. Paulo disse: eu quero é ir, eu quero é partir. Mas como eu tenho que cumprir aí o ministério, eu tenho que ficar aqui. Mas ele disse que o morrer era lucro. Porque a morte para o cristão, a morte para quem crê, é uma passagem para a eternidade. Amém? Vocês estão preparados para ir? Quer ir hoje? Interessante, né? A gente fala dessas coisas, mas ninguém está preparado para morrer. Ninguém quer ir. Deixa Jesus chamar, né, irmãos? Atos, eu li Atos, versículo 20, né? Agora vamos ver Atos 28, 23. Atos 28, capítulo 28, versículo 23. Atos 28, versículo 23. Amém? Havendo-lhes eles marcado um dia, deixa eu ver se é isso mesmo. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadir a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então diz a palavra que, havendo eles marcado um dia, vieram eles, quem? Os judeus, né? O povo lá de Roma, na verdade, vieram ao encontro de Paulo, um grande número de pessoas ao encontro de Paulo, para a sua própria residência. E disse a palavra que da manhã, desde manhã até a tarde, Paulo se deteve a ensinar a eles, né, a mostrar pelas escrituras, tanto lá em Moisés como pelos profetas, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que anunciaram o reino de Deus. Então o reino de Deus estava sendo aqui anunciado. Em Romanos capítulo 14, como eu li, né, o reino de Deus, Paulo disse que não é comida, não é bebida, mas justiça e paz. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus é poder. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Paulo vai falar de algumas pessoas que não herdam o reino. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Paulo diz assim: olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras,
nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? O que é o reino de Deus, irmã Marlúcia? O que é o reino de Deus? Não, eu falei desse tanto. Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Você acha que uma pessoa que é adúltero, que trai a esposa, ou a esposa que trai o marido, você acha que ele tem paz no coração? Se ele tiver um pouco de consciência, você acha que ele consegue dormir de noite? Então uma pessoa está no reino, mas não herda o reino, porque o reino de Deus é justiça. E se a pessoa está praticando a injustiça, né, ele não tem paz. E se não tem paz, também não tem alegria no Espírito Santo. Então, até pode estar no reino, mas não tem paz, não desfruta do reino. Pessoa que bebe, né, que enche a cara, principalmente os maridão que gostam, né, irmão, que enche a cara, aí chega em casa para lá de Bagdá, está com o pé na porta, você acha que aí está uma paz no lar, né? Fica uma paz no lar, fica, irmão Moisés, irmão Moisés que acostumou a mambaça, né? Chega em casa, está lá, pobrezinha da esposa, passou o dia esperando o nojento, vindo do trabalho, o cara chega para lá de Bagdá, está com o pé na porta, aí a esposinha, irmãos, eu passei por isso, sabe? Eu tive um lar tribulado. Você sabe o que é o meu pai sair para fazer as compras? E a gente já sabia que ele às vezes ia voltar cheio das cachaças, voltava bravo, né? Lá no bar era alegre, sorridente, era amigo de todo mundo, mas quando chegava em casa queria comer do bom e do melhor, sendo que ele não tinha deixado nada. Lá vai a pobrezinha da mãe com a comidazinha mais ou menos, plantava o pé na comida, quebrava o prato, e era uma paz no meu lar. Você acha que nós estávamos vivendo o reino de Deus? Isso era um reino do diabo. No interior, alguns senhores, né? Às vezes eu comentava algumas coisas que meu pai fazia quando a gente ia para o trabalho. E eu falei para ele uma vez com o senhor lá que quando meu pai saía para beber, eu já ficava, eu cresci traumatizado, sabe, meu irmão Moisés? Quando ele vinha, eu já ficava ali com o meu coração acelerado, eu me tremia. E as pessoas até tiravam um sarro da minha cara, diziam assim, você treme muito. Mas não sabia o que eu passava dentro do meu lar com a minha mãe. Não sabia o que a gente aguentava. Aí eu pergunto para vocês, você acha que isso é viver no reino de Deus? Você acha que nós estávamos no reino? Nós estamos no reino porque o rei já veio, o rei já está em nós. Mas herdar o reino é outra coisa. Para herdar o reino é necessário viver a palavra, é necessário praticar a palavra. E encher a cara de bebida não está na palavra. A Bíblia diz, enchei-vos, não seja dado vinho alguma coisa assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você pode até beber, você pode até tomar um vinho, você que gosta, uma cerveja, não sei o que é que você gosta, mas a Bíblia fala que não é bom que você se encha daquilo. Encha-se do Espírito Santo. Eu não seria hipócrita igual os religiosos, dizer, não beba, não faça isso, quer beber, beba. Mas controle-se, tenha um domínio próprio. Domínio. Amém? Mas vamos continuar. Então o reino foi anunciado por João Batista, por Jesus, por Paulo. O Evangelho estava sendo pregado. E Paulo falou que algumas pessoas não herdariam o reino. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 vai dizer que quando esse reino fosse anunciado, quando esse reino fosse estabelecido, então viria o fim. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 também vai falar de algumas pessoas que não herdariam o reino, vamos ver. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo vai falar de algumas pessoas que não herdam o reino. Vamos ler do versículo 16.
Paulo diz assim: digo porém isto, andai no Espírito, e jamais cumprireis ou satisfareis com concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. A nossa luta, a nossa grande batalha, irmã Cícera, não é contra o diabo. Os irmãos do sistema religioso, se o negócio, se as coisas não andam bem, ou se o marido briga dentro de casa e a mulher briga com o marido, se o cabra quebra o prato, está com o pé na pia, é o diabo. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o diabo, não é contra o ser espiritual. A nossa luta, irmã Marluce, é contra nós mesmos. E às vezes até os nossos filhos tiram a nossa paz, nos atribula. A gente se ira. E a ira é do espírito ou da carne? Da carne. Porque a gente não vigia. Olha, andar no espírito. Aí, porque a carne milita contra o espírito. Milita é luta. A carne luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos. Eles não se unem, é como se fosse água e óleo. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice. Olha, vê que as facções são de quem? Da carne, não é do diabo. Olha, irmão, esse negócio de facção é coisa do diabo, mas é coisa do diabo da carne. É o ser humano querendo ostentar, é o ser humano querendo mostrar que é mais do que o outro. Não é do diabo, é do diabo, mas é o diabo da carne, da natureza do homem. Amém? Facções, invejas, versículo 21. Inveja, bebedice. Pessoa que bebe demais, né, irmã Lúcia? É do diabo ou da carne? Da carne. Calor desgraçado, né, irmã Lúcia? Às vezes no domingo, acaba uma praia com uma cervejazinha gelando, nevando a bicha, mas tá uma devassa, fica chamando a gente, né? Aí cabe a nós, se beber, eu beber. Não é o diabo que vai botar a cerveja na tua boca, não. É nós que decidimos se quer ou não quer. Aí a gente fica naquela, vamos de desce redonda ou quer de Coca-Cola. Não é, irmão Zé? É a carne. Não é o diabo que faz desse, o diabo aqui, o diabo ia passando lá, o diabo, ei, irmão, tomar aqui uma. Não, o diabo não foi o diabo, um amigo, né? Um amigo que chamou. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem é muito dado à bebida, quem come demais, sabe, meu Marluce, não é só beber. Tem pessoa, meu amigo, chega aqui, puxa logo a cadeira para o pé da porta da mesa. Eu conheço pessoas que só saem, eita, tem uma placa escondendo. Tem cara que só sai quando não tem mais nada na mesa para comer. Eu conheci assim, pessoas assim, meu Deus do céu, que eu ficava admirado. Mas igual a história do rapaz, chegou na casa, bateu palma e disse assim: senhora, a senhora pode me arrumar um prato de comida, eu estou morrendo de fome. Estou com 2 dias que não como. Aí a senhora, ô meu filho, entra aí, por favor. Porque esse pessoal do interior, caridoso, né? Manda logo entrar logo para a cozinha mesmo, quando o cara vai, pratozão de comida e o cara vai comprar dentro. Aí ficou olhando assim para a panela, a mulher perguntou: o senhor daqui o senhor não aguenta mais? Ô senhor, se a senhora quiser me dar mais um pouquinho, eu aceito. A mulher botou outro prato, ele bufo para dentro. Aí, quando terminou, ele ficou assim olhando para a panela e disse: o senhor daqui mais? Ele disse: rapaz, se a senhora quiser botar um caldinho, eu aceito. Um caldinho com arroz, ele ficava bufo para dentro. Aí ficou com um pedaço assim, meio que uma suadeira, né? Bateu uma suadeira, o cara estava fraco. Aí começou meio que a passar mal, né? A senhora olhou para ele assim: você está se sentindo bem? Aí ele disse assim: ô senhor, eu acho que eu estou passando mal. Você quer que eu faça um chazinho? Aí ele disse assim: se vier com o pé da carreirinha de bolacha. Então, tem gente que diz assim: não, que negócio de beber, esse negócio de crente. Mas eu conheço crente que come, meu amigo, come até passar mal, né? Aí também não é do reino, meu amigo. Depois ficou obeso, vai ter que ir para academia, né, irmão? Tem que caminhar, tem que correr, porque senão, né, bate a biela mais cedo. Mais brincadeiras à parte,
Então o reino estava sendo anunciado por João Batista, o reino de Deus estava sendo anunciado por o próprio Jesus, estava sendo anunciado pelos seus discípulos e foi anunciado por Paulo, né? E Paulo falou de algumas pessoas que não herdariam o reino. Mostrei para vocês alguns aí, alguns exemplos, ou maus exemplos. E eu estou mostrando para você que o reino de Deus já veio. Onde é que já veio, irmão? Está aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vocês gostaram, não foi? Na carreira de bolacha, né? Colossenses 1,13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Paulo vai falar aqui que Ele quem? O Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então Paulo estava dizendo para aquela igreja: olha, Ele, Cristo, quando Ele veio, Ele nos libertou do império das trevas. Irmão, o que é o império das trevas? O império das trevas era aquele período desde Adão até Moisés, desde Adão até a cruz. Por quê? Porque foi um período negro, foi um período de treva. Eles estavam debaixo do pecado adâmico, estavam debaixo do império, né, da lei que acusava, que condenava, que fazia o que acontecia. Então era o império das trevas. Mas veio Cristo para libertar eles. Por que eu digo eles? Porque nós não estamos incluídos aqui. Nós tivemos um privilégio de nascer pós-cruz, de nascer salvo, de nascer sem pecado, de nascer eleito, de nascer sem nenhuma condenação. Quando a gente fala isso, tem alguns irmãos que chamam mais de herege, né, irmão? Porque se Jesus veio, e quando João disse assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí se eu disser que eu ainda sou pecador, no Espírito, eu estou dizendo que Jesus não tirou o pecado do mundo. Eu estou dizendo que João Batista estava mentindo. Então nós tivemos esse privilégio, nós da igreja do segundo século 21, tivemos esse privilégio de nascer justificado, perdoado. Não sei nem se é a palavra correta, perdoado, porque nós já nascemos perfeitos em Cristo. É forte, né, irmã Cícera Barbosa? Jesus é para você e te vê linda, perfeita, maravilhosa, salva para sempre, nenhuma condenação lá. É por isso que muita gente que vê esse lado da graça, e alguns adentram para o lado da libertinagem. Ah, se eu sou tudo isso aí, vou viver minha vida, eu vou deixar a vida me levar, eu vou encher a cara, eu sou salvo, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Só que a Bíblia também diz que você planta, você colhe. Se você semeia na carne, você vai colher o que? Corrupção. Amém? Também não devemos esquecer que Deus nos trata como filhos. E a Bíblia diz: qual filho que vindo a pecar, que vindo a transgredir, que o pai não corrige? Né? Qual filho que vindo a desobedecer o pai, que o pai não chama aqui, vem cá, de castigo? Acredito que o pai também celestial, ele também às vezes fecha a porta, né? Às vezes faz a gente ficar com o carro, faz a gente bater o carro, para a gente se orientar. A gente, rapaz, está tudo dando errado, não foi que eu plantei errado, não foi que eu fiz, não é assim? Vixe, as portas fechou, vixe, veio a doença. E aí você começa a refletir. Às vezes, quando tudo vai muito bem, é fácil, né? Algumas pessoas não estão nem aí para Deus. Mas quer ver as pessoas buscar Deus? É quando o negócio aperta. É quando o cinto aperta e a pessoa, ixi, bota o veio no chão, se droga. Não sei vocês, mas lá em casa é mais ou menos assim. Não era para ser, infelizmente. Mas quando o negócio está apertado, que você se vem cá, minha filha, bora orar aqui. Né? Vamos ali no quarto, joelho no chão. É para a gente se inteirar das coisas. Amém? Nós seres humanos somos difíceis. Então, Ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero, sem muitos arrodeios, estar concluindo a mensagem nesta noite. Estou caminhando, né, para os momentos finais. Hebreus capítulo 12, versículo 28, olha o que diz mais. Hebreus 12, versículo 28.
Hebreus 12, 28 diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Você sabe o que é receber um reino inabalável? A Bíblia fala que aqueles os que confiam no Senhor são como o quê? Como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Pessoa que confia em Deus, o mundo pode estar caindo todo ao redor, e você está ali tranquilão. Quem não sabe, quem não te conhece, quem não sabe da tua intimidade com o Senhor, diz assim: esse cara é doido, essa mulher é doida. Como eu dizia aqui no Ceará, essa bicha é doida. Mas não é doido não, é porque a gente sabe que a gente crê, a gente sabe que a gente tem crido. Ah, mas se é o dia, a geladeira está igual ao coco, só tem água dentro, e aí? Deus proverá. Deus está no controle. Ele disse que não andeis ansioso pelo que haver de comer, de beber. Se ele veste as árvores do céu, se ele dá alimento às árvores do céu, que não planta, que não rega, quanto mais nós. Então é a loucura da pregação, é a loucura da palavra, é a fé. Amém? Então você, às vezes está tudo o negócio dando errado e tal, mas você está ali. Você faz igual aquele negócio, uma frasinha que tem, que eu vejo no Facebook aí. Faz igual aquele passarinho, baixa a cabeça ali e fica ali, esperando em Deus. Esperando a tempestade passar. Esperando o vento parar de soprar. Amém? Paulo disse: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Nós não podemos se abalar com qualquer coisa, porque o reino é inabalável, o reino é justiça, o reino é paz. Se eu estou praticando a justiça, se eu não estou com a minha vida torta, então eu tenho que confiar em Deus. Amém? Recebendo o reino inabalável, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que se serve a Deus de modo agradável? Com a graça. Ele diz: retém a graça. Não é a lei de Moisés, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Não é servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, com reverência e com santo temor. Amém? Como eu disse, estou caminhando para os momentos finais. Eu não quero ser muito cansativo. Aqui em Marcos capítulo 16, foi dada uma ordem aos discípulos. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15. Marcos 16, 15. Olha o que diz a palavra. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, se eu não estou enganado, ele disse: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta é: será que eles cumpriram essa ordem de Jesus? Primeira coisa que você tem que entender é que esse ide aqui não foi para nós, não é de Moisés. Ide, e de quem? Nós ou eles? Coisa boa quando a gente aprende a ler a Bíblia, né, rapaz? Rapaz, interessante, sabe? Eu vivi 13 anos da minha vida dentro do sistema religioso e não tinha aprendido a ler a Bíblia. Eu vim aprender a ler a Bíblia de 2 anos para cá. Ide, e de quem? Eles ou nós? A quem Jesus estava se dirigindo? A eles ou a nós? Né? E aí, vamos ver se eles cumpriram esse mandado de Jesus. Romanos, olha o cumprimento aqui em Romanos capítulo 10, versículo 18. Romanos capítulo 10, versículo 18. Romanos 10, 18. Diz assim a palavra de Deus: mas, pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do
Jesus chama os seus discípulos e diz assim: olha, vocês, eu quero que vocês vá, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí aqui em Romanos, Paulo vai dizer: olha, porventura, ele vai estar referindo-se a Israel, né? Mas nem todos obedecem ao evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo que eles ouviram. Israel ouviu a palavra, ouviu. E Paulo vai dizer: por toda a terra, por toda aquela terra habitada, por todo aquele percurso lá de Israel, por toda aquela circunvizinhança de Israel, se fez ouvir as palavras do Senhor, de Jesus, até os confins do mundo. E até hoje se faz ouvir a palavra do Mestre. E eu pergunto: será que eles não pregaram o evangelho? Vamos ver mais, Colossenses capítulo 1. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: por causa da esperança que vos está preparada ou reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, diga em todo o mundo, está produzindo frutos, crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Então aqui ele falou que também em todo o mundo estava se fazendo ouvir a voz, ou a palavra do Evangelho de Deus, do reino de Deus. Amém? Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 21, diz mais a palavra de Deus: e a vós outros que outrora ereis estranhos, referia-se Paulo aos gentios da época, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos ele, santos e inculpáveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Foi pregado a toda criatura ou não foi, irmãos? Foi pregado a toda criatura ou não foi? Está na Bíblia ou está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, se uma da evidência para que o Evangelho, ou uma da evidência, uma das coisas que antecederia a segunda vinda, a parousia da segunda vinda do Messias, era anunciar o Evangelho por todo mundo, era anunciar o Evangelho por toda a terra, era anunciar toda criatura debaixo do céu. Se essa era a evidência para que Jesus voltasse, eu pergunto: será que isso não foi cumprido? Visto que a palavra diz que o Evangelho foi anunciado por toda a terra, que o Evangelho foi anunciado por todo mundo, que por todo mundo se fez ouvir as palavras do Messias. Fica aí essa pergunta, né, que não quer calar, a você que está me ouvindo aí pela live, a você que vai acompanhar essa mensagem no YouTube: será? Porque a palavra está dizendo que por toda a terra se fez ouvir as suas palavras. As palavras de quem? De Cristo. Será que se uma da evidência que para Jesus voltar era anunciar o Evangelho por todo aquele mundo, por toda aquela geração, se o Evangelho foi pregado, todo mundo se fez ouvir a sua palavra, será que Jesus não voltou? Vamos ver mais um texto aqui, e nós encerramos a mensagem. É o texto chave de Mateus capítulo 24, versículo 34, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 34. Quando você que me acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, você que está me dando a honra de ouvir essa mensagem toda, quer entender Mateus capítulo 24? Leia todo o contexto, leia de carreirinha, leia o texto linearmente. Em Mateus capítulo 24,
quando você chegar aqui no capítulo 24, no versículo 34, depois que Jesus vai falar sobre a destruição do templo, sobre a queda do templo, Jesus vai falar sobre a grande tribulação que vai vir sobre a terra. Jesus falou que o Evangelho teria de ser pregado por todas as nações, e foi pregado. Eu mostrei para vocês hoje, que o Evangelho foi anunciado, por toda a terra se fez ouvir esse Evangelho. Quando ele chega em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele vai dizer mais: em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus disse: em verdade eu vos digo que não passará esta geração. Esta geração não é esta geração aqui do século 21. Esta geração não é esta geração da igreja que está se reunindo aqui em Fortaleza. Era aquela geração do primeiro século. Era aquela geração de Jesus, a quem os discípulos... Nós começamos fazendo aquela pergunta que os discípulos perguntaram para ele: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí Jesus responde aqui no final, praticamente no final do Mateus 24, versículo 34: em verdade eu vos digo que não passará esta geração de vocês, discípulos, sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisa? Destruição do templo, grande tribulação, fome, terremotos, o Evangelho ia ser anunciado e viria o fim daquela era, o fim daqueles tempos. E a Bíblia diz que por causa dos eleitos, tais dias foram abreviados. Amém? Assim é, porque assim está escrito. E se está escrito, nós cremos e recebemos a palavra do Mestre, a palavra de Deus. Amém? Fique de pé mais uma vez.